Deus me traz ao coração uma palavra que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Amados e queridos irmãos, está aqui registrado um diálogo entre Jesus e um homem que, segundo a Bíblia registra, era um doutor da lei. Quem sabe um escriba, um advogado, um juiz, um promotor, alguém. Mas esse homem não era simplesmente um advogado, um bacharel em direito, como 99% dos advogados que existem são apenas bacharel em direito e não são doutores, mas por respeito a gente chama de doutor fulano de tal, doutor fulano de tal. Mas para a pessoa levar o título de doutor, meus irmãos, ela tem que se formar, ela tem que fazer pós-graduação, ela tem que fazer mestrado e ela tem que fazer o doutorado. Daí sim ela tem um título de doutor. E quando ela faz PhD, então é um pós-doutorado. E daí ela passa a ser um PhD, doutor fulano de tal. Mas esse homem era um doutor. A Bíblia diz que ele era um doutor da lei. Então ele tinha um curso, uma preparação elevada a nível de doutor. E ele, querendo pegar Jesus, ou procurando tentar Jesus, ou querendo se justificar diante do Senhor, ele começou a fazer, ele fez uma pergunta a Jesus. Porque o diabo usa as pessoas, às vezes, para nos intimidar, meus irmãos. Para nos intimidar. E a pergunta que esse homem fez foi: Senhor, como farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor diz: você conhece os mandamentos? O que diz a lei? E ele conhecia e até citou-os para Jesus. Até os citou para Jesus. E aí ele querendo se justificar, porque faltou alguma coisa para ele falar. Porque falar, meus irmãos, a respeito daquilo que você faz, que não exige empenho, que não exige consumo de energia, que não exige investimento, é fácil. É fácil. Agora quero ver você fazer aquilo que demanda empenho, demanda consumo de energia, demanda investimento. Ou demanda você ter que rejeitar alguma coisa. E esse homem, sendo doutor da lei, conhecedor, procurando tentar Jesus, Jesus pega ele em algo que Jesus sabia que ele não fazia. Algo que Jesus... Jesus é tremendo, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jamais, jamais algum homem da face da terra, ainda que ele some junto com ele toda a malandragem dos infernos, jamais ele vai conseguir pegar Jesus em alguma palavra, ou enredar Jesus em alguma palavra, jamais. E Jesus, sabendo que esse homem não ajudava o próximo dele, não ajudava, não era uma pessoa que ajudava o seu próximo, não era. E Jesus pega ele exatamente nesse ponto, porque Jesus disse às 7 igrejas da Ásia: eu conheço as suas obras. Falou para a igreja de Éfeso, falou para a igreja de Éfeso, falou para a igreja de Esmirna, falou para a igreja
de Pérgamo, falou para a igreja de Tiatira, falou para a igreja de Sardes, falou para a igreja de Filadélfia, falou para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, assim como ele conhece as minhas obras e como ele conhece as tuas obras, minha irmã. Como ele conhece as tuas obras, meu irmão. E também o Senhor conhecia as obras desse doutor da lei, um certo doutor da lei, conforme diz a Bíblia. E ele se levantou para querer impressionar Jesus. E aquele tipo que querendo se fazer, como dizem, se fazer de bobo para pegar os sábios. Só que Jesus sabia por onde que ele via, qual era a intenção do seu coração e do seu pensamento, porque Jesus conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos, e isso está registrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. O Senhor conhece, sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. E aqui o Senhor estava olhando para um homem, se fazendo de coitadinho, de pessoas que era o todo querido da sociedade, mas na verdade era um demônio. Na verdade o diabo estava falando na boca dele. Por que, meus irmãos, que o diabo estava falando na boca desse homem? Porque se esse homem conseguisse pegar Jesus em alguma situação que enredasse Jesus, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos, nós estávamos acabados, porque daí a Bíblia não teria credibilidade. Jesus não teria credibilidade. Então não era um simples doutor da lei, era um doutor da lei usado pelo diabo, usado por Satanás. Igual Pedro estava sendo usado pelo diabo. Quando quis repreender Jesus para que Jesus não fosse à cruz do Calvário. Se Jesus escutasse Pedro e não fosse para a cruz do Calvário, meus irmãos, melhor, se Jesus escutasse o demônio que estava falando na boca de Pedro e não fosse para a cruz do Calvário, nós estávamos acabados. Nós estávamos destruídos. Se Jesus perdesse para esse demônio que estava falando na boca desse doutor, nós estávamos acabados, nós estávamos destruídos. Jesus não teria credibilidade, a Bíblia não teria credibilidade. O mundo estaria acabado. Mas Jesus sabia que tinha um demônio falando na boca deste homem. Jesus sabia que era o demônio que estava falando com ele, usando aquele homem como um cavalo. E aí o Senhor faz a pergunta para ele, porque você nunca vai ver o diabo ajudar ninguém. Você nunca vai ver Satanás usar de misericórdia com ninguém. Você nunca vai ver Lucifer usar de misericórdia com ninguém. Por isso que o Senhor disse, qual foi o próximo desse homem? Contou a parábola do homem que vinha descendo e caiu na mão dos salteadores. Ele disse qual foi o próximo desse homem que estava ali. E aí o Senhor fez o próprio diabo responder, o que usou de misericórdia. E o Senhor diz, vai e faz o mesmo, porque o Senhor sabia que ele não fazia. O Senhor sabia que ele não ia fazer. E com essa palavra, o demônio foi derrotado e aquele doutor da lei que o diabo usou como cavalo ali para afrontar Jesus foi envergonhado. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós escutamos, com aqueles que vêm discutir religião, discutir a Bíblia, discutir Deus, discutir salvação conosco. Lembra do profeta velho? O Senhor falou para o profeta novo, não pare na casa de ninguém, não coma pão. E o profeta velho, usado pelo diabo, foi lá, enganou o moço e disse, não, eu sou profeta igual você. Eu tenho experiência muito mais do que você, muito mais conhecimento do que você. Eu também sou profeta.
E ele desobedeceu a palavra do Senhor e foi lá, escutou o profeta velho e foi comido pelo leão. Foi comido pelo animal. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você tem dado ouvido ao teu doutor, ao teu médico, à tua médica, ao teu nutricionista? Não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que eles estão errados, mas toda vez que alguém vem falar com você e coloca Jesus de lado, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Toda vez que essa pessoa vem falar contigo e deixa Jesus em segundo plano, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Não é uma pessoa que está falando segundo a vontade de Deus, mesmo que seja o teu pastor, mesmo que seja o teu marido, mesmo que seja a tua esposa, mesmo que seja os teus filhos, mesmo que sejam os teus pais. Se vir falar com você e deixar Jesus em segundo plano, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Porque aquele que está sendo usado por Jesus, ele exalta Jesus, ele engrandece Jesus, ele exalta o Senhor, ele louva o Senhor, ele engrandece o Senhor nas suas palavras, nos seus atos e nas suas atitudes. E nos seus conselhos, principalmente. Por isso que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e colírio para que unja os seus olhos e enxergue. Meus irmãos, minhas irmãs, escute o conselho do Senhor. Às vezes a pessoa não tem letra, não estudou, não teve oportunidade de ir para a escola, não teve oportunidade de estudar. Mas ela vem te dar um conselho do céu, ela vem te dar um conselho de Deus. Já vi e já ouvi isso acontecer. E aqueles que escutam o que Deus está falando na boca daquela simples pessoa ali, daquele simples servo, são abençoados. Mas também já vi o diabo usar pessoas, inclusive pessoas que se dizem crente, porque crente até o diabo é. Pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, já vi o diabo usar elas para destruir vidas, para destruir famílias. Já vi um pastor que se dizia pastor, quando viu já estava saindo com 4, 5 mulheres, irmãs da igreja, destruindo a vida de jovens, destruindo vidas de família. Gente usada pelo diabo, meus irmãos. Não se iluda porque fala bonito, não se iluda porque é doutor, não se iluda porque é doutora, não se iluda porque tem dinheiro, não se iluda porque tem pose, não se iluda porque tem status na sociedade, não se iluda. Porque esse homem aqui era um doutor da lei. Fique atento ao que o Espírito Santo toca no teu coração, ao que ele fala no teu coração. Não fique discutindo religião, não fique discutindo isso ou aquilo, meus irmãos. A Bíblia não é feita para discutir, a Bíblia é feita para pregar, a Bíblia é feita para levar o conhecimento daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Jesus disse: anuncie que o reino dos céus é chegado. Essa é a função da Bíblia. Nós usarmos ela para ser como o plumo da nossa vida e também para mostrar para os gentios que não conhecem a palavra do Senhor que tem um caminho de salvação, e o caminho de salvação é Jesus, unicamente Jesus. Só Jesus é o caminho da salvação, e a Bíblia é para mostrar aos gentios que existe o inferno e que existe o céu. Não é para você ficar discutindo com um e com o outro, dizendo: porque a minha denominação, porque o meu ministério, porque isso, porque aquilo, porque minha igreja. Irmãos, isso é coisa do diabo, do diabo. Cristão não fica discutindo religião. Cristão não fica discutindo religião, irmão. Cristão não fica discutindo religião, irmã. Porque lá eu uso chapéu. Porque lá eu uso chofar para louvar o nome do Senhor. Porque lá eu uso isso. Porque lá eu uso vestido. Porque lá eu uso saia. Porque lá eu uso calça. Porque lá eu uso véu. Lá porque eu não uso véu. Amados e queridos irmãos, são usos e costumes. Isso não te leva para o céu. Isso não te aproxima de Jesus.
Isso não te aproxima de Jesus, meu irmão. O que te aproxima de Jesus é oração, é oração, é oração, é a aplicação da palavra do Senhor na sua vida. É a aplicação, é a aplicação. Porque Jesus diz na sua palavra, se você ama o Senhor, a demonstração de que você ama Jesus, a demonstração de que você ama a Deus, é você obedecer os mandamentos do Senhor. Então, é você aplicar a palavra de Deus na sua vida. A oração é você falando com Deus, a obediência à palavra de Deus é Deus falando com você. Não se iluda, porque lá prega melhor, porque lá canta melhor, porque lá faz isso, porque lá faz aquilo, porque lá faz aquilo outro. Não se iluda, meus irmãos. Não se iluda, minha irmã. Porque a palavra do Senhor, ela é reta, ela é limpa, ela é transparente, e ela é autoexplicativa, e ela auto se defende, não precisa você defender. Além de que a palavra de Deus não se mistura com religião, não se mistura com placa de igreja, não se mistura com denominação, meus irmãos. Não se mistura. Primeira coisa, que não existe uma denominação que é 100% segundo a Bíblia. Porque se ela fosse 100% segundo a Bíblia, não estava aqui na terra. Isso é coisa de homens. Isso é coisa de homens, usos e costumes colocados por homens. A palavra de Deus não se mistura com isso. Não se mistura. A palavra de Deus é santa. E o nosso Deus é santo. E ele disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não fique tentando a Deus, não fique tentando a Jesus. Ah, mas será que Deus está comigo? Ah, mas será que... Ah, mas será que... Ah, mas será que... Meus irmãos, dúvida é pecado. Deus não opera na dúvida. Ou você tem confiança de que Deus está com você, ou você não tem confiança. E se você não tem confiança, peça para o Senhor aumentar a tua fé em oração, que o Senhor vai te aumentar e vai te dar certeza, vai te dar confiança, vai te dar segurança. Peça para o Senhor orar, peça para o Senhor te abençoar nas tuas orações, igual aquele moço aí na Bíblia disse. Ore pela minha fraqueza, para que Deus me ajude na minha fraqueza, para que eu seja forte na minha fraqueza, para que eu tenha fé igual a vocês, para que eu possa acreditar igual a vocês, para que eu possa ser firme igual a vocês. Meu irmão, minha irmã, não se deixe levar. Não se deixe levar. Esse homem doutor da lei conhecia de tudo, conhecia a lei, ele conhecia toda a Torá, e estava ali tentando Jesus. Tentando Jesus. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque o diabo usa pessoas que são teus amigos, tuas amigas, para te tentar. Usa pessoas que são chegados teu, como dizem os jovens aí fora, para te derrubar na fé, para colocar dúvida no teu coração. Será que Deus está nesse negócio? Será que você tem que... Será que você tem que ficar virgem até casar? Será que você tem que ficar isso até casar? Será que você tem que ser assim até casar? Será que você tem que ser assim fiel ao teu marido, tanto fiel à tua esposa? Será que você tem que ser tão justo assim? Isso é coisa do diabo, meu irmão. Quando vem com será, meu irmão, já é colocar dúvida na tua cabeça. E o diabo usa aquelas pessoas mais chegadas sua para te derrubar na fé, para te derrubar através da dúvida. Não se iluda. Olha o que o diabo fez para Eva. Por que o diabo não foi atacar Adão? Porque Adão era alguém feito direto das mãos do Senhor. Eva foi feita de Adão. Meus irmãos, minhas irmãs, fique atento à palavra do Senhor. Ore, ore, peça entendimento, peça entendimento. O Senhor derrubou esse demônio aqui em uma só frase. Ele diz: vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Mas o Senhor sabia que ele não fazia. Será que você não tem passado por essa situação de querer se justificar diante do Senhor? Ah, Senhor, porque eu fiz isso. Ah, Senhor, porque eu fiz aquilo. Ah, porque o Senhor, eu fiz tudo aquilo outro. Ah, por Senhor, Senhor, porque eu conheço. Ah, Senhor, porque eu isso, porque aquilo. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda.
Não se iluda. Por isso que o Senhor diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, primeiro é se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, é estudar e obedecer a palavra do Senhor. Aplicar a palavra de Deus na tua vida. Meu querido, minha querida, ore, ore, ore. Coloque a tua vida no altar. Tome uma atitude. Tome uma atitude. E ore de verdade. Ore de verdade. Se aproxime do Senhor, que o Senhor jamais vai deixar você cair em enrascada e cilada do diabo. Em cilada do diabo. Mas ore, tome uma atitude na tua vida e coloque a tua vida no altar. E comece a levar uma vida de oração a partir de hoje. Comece orando 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, 20, 30. E tenha uma cultura de pelo menos 3 horas de oração por dia. Deus vai te dar graça, você vai conseguir. Você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.